alunos, tudo bem? Eu sou a Prof. Lê Lopes e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E existe um dia nacional, que é o 21 de abril, para a gente rememorar a figura dessa personalidade e desse mito, né, como um herói nacional brasileiro. O Tiradentes, ele participou da conhecida Inconfidência ou Conjuração Mineira que ocorreu, né, em 1789 no Brasil. 1789, final do século XVIII, a gente tinha um período histórico marcado pela luta contra o antigo regime. E a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, ela se encaixa nesse contexto histórico. E o Tiradentes, Ale? O Tiradentes fazia parte desse movimento, né? E ele era um dos mais entusiastas desse movimento, cumprindo muitas vezes a função não exatamente de um elaborador, mas de um difusor das ideias, um propagandista dessas ideias. O movimento da Conjuração Mineira, ele ficou muito baseado, ele tinha como inspiração a independência dos Estados Unidos. Então, justamente por isso, Tiradentes era um idealizador da ruptura do pacto colonial com Portugal e da proclamação de uma república iluminista, iluminada aqui no Brasil, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos. Agora, tem muita gente que diz que há um limite nessa ideia do Tiradentes ou do movimento da Conjuração Mineira, que seria defender a liberdade, mas sem defender o abolicionismo, a abolição da escravidão vigente no Brasil. Ora, vejam, se o movimento que refletia, que dava origem a essas ideias ou que inspirava essas ideias no Brasil é nos Estados Unidos, nada mais claro e óbvio do que a gente apontar esse limite. Por quê? Porque a independência dos Estados Unidos também não previu a abolição da escravidão. Nos Estados Unidos, a abolição só vai acontecer um século ou quase um século depois do país se tornar independente. Logo, se há uma referência para o Brasil, é consequência que no Brasil também não se aponte o fim da escravidão, certo? O Tiradentes, que dá, né, a origem a esse feriado nacional do dia 21 de abril, na verdade ele foi uma das únicas, ou foi o único membro da Conjuração Mineira que foi condenado à morte. Grande parte dos outros conjurados teve a sua pena revertida para o degredo na África, mas Tiradentes não. Tiradentes foi morto, sua cabeça foi retirada do seu corpo, foi salgada e espetada numa praça pública, na praça central da Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Tanto que todo ano em Ouro Preto tem, no dia 21 de abril, um ato solene para rememorar o Tiradentes como mártir da República Brasileira, como mártir cívico da liberdade da nação, né? Então, inclusive, acontece isso mesmo em tempo de coronavírus, isso acontece lá em Ouro Preto, né? Então, Ouro Preto é a cidade, digamos assim, guardiã desta memória. E essa memória é muito interessante porque, apesar dele ter sido morto e sua cabeça salgada e espetada para servir de exemplo para toda a população de Vila Rica, de quanto aquela ideia de república poderia ser nefasta, ele foi recuperado quase um século depois, né, ali por volta da década de 1870, pelo movimento republicano que se formava no Brasil e que era contrário à continuidade da monarquia do Dom Pedro II. Por isso, a memória do Tiradentes, ela é recuperada como uma memória republicana, a memória de um herói nacional que lutou pela liberdade do Brasil e que morreu. Por isso, ele era um mártir nacional, né? Então, veja que a memória, a construção da memória do Tiradentes, ela é uma memória relacionada com a vida cívica e a formação do Estado brasileiro, sobretudo o Estado republicano brasileiro, certo? E aí é interessante que o Tiradentes, ele é o único personagem da nossa história que ele é reivindicado por todos os grupos de todas as tendências ideológicas. Exatamente, se você pegar da mais extrema direita, mais extrema esquerda, o Tiradentes é um herói consensual. Por isso não existe uma memória do Tiradentes, não existe um mito do Tiradentes, mas vários mitos. Provavelmente, se você pensar bem e olhar para cada
pessoa que você foi perguntar, a depender da sua, né, linha ideológica, ela vai te dar uma versão sobre quem foi Tiradentes e o significado do Tiradentes para a construção do país. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero dizer que uma memória nacional, ela pode ser construída por várias perspectivas, e eu quero destacar duas: a arte, né, e as leis. Como arte, ali logo em 1893, logo depois da proclamação da República Brasileira, foi pintado um quadro pelo Pedro Américo chamado Tiradentes Esquartejado. Vocês devem conhecer esse quadro. Ele mostra o Tiradentes com uma imagem muito próxima de Jesus Cristo, então de cabelos longos e barba longa, e quase como crucificado. Não? Então essa imagem que aproxima o mito, né? Há um mito muito maior que é a imagem de Jesus Cristo. E ali em 1890, logo depois da proclamação da República, também o 21 de abril já começava a ser comemorado nacionalmente como um feriado. Depois, um pouquinho mais para frente, de novo, o Tiradentes vai ser recuperado depois da Era Vargas, exatamente no processo de redemocratização do Brasil. Na década de 50, o presidente Dutra, ele vai declarar o dia 21 de abril como feriado nacional. E eu quero ler para vocês o artigo dessa lei. Ele diz assim, o artigo da lei: dia 21 é feriado nacional o dia 21 de abril, consagrado à glorificação de Tiradentes e os anseios de independência do país e de liberdade individual. Essa lei é de 1950, foi assinada pelo presidente Dutra no contexto da redemocratização do Brasil. Aí depois, em 1951, um outro pintor, Rafael Falco, ele vai pintar um quadro chamado Tiradentes ante o Carrasco. Esse quadro, inclusive, ele está lá no Congresso Nacional e mostra o Tiradentes entregando para o seu carrasco o último dos seus bens. Então, isso em 1952. Então, a arte, os quadros que eternizam uma imagem e as leis, elas são uma combinação, essas duas coisas são uma combinação para construir uma determinada memória nacional. E no caso, a memória nacional do nosso famoso Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, ainda que cada um tenha um Tiradentes para chamar de seu. É isso, queridos e queridas, um beijo, bons estudos e até a próxima! 069